Eu sei que no momento certo, esse vídeo vai chegar até você e você vai lembrar dele durante todo o seu dia. Essa bênção que você pediu para Deus, ela exalta o nome do Senhor? Ela vai fazer com que glorifiquem o nome de Jesus? Ou apenas é para você se esbanjar em seus prazeres? Essa é uma reflexão que devemos fazer todos os dias, todas as vezes que pedimos Deus algo. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer lá em Tiago 4, a partir do verso 3. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres, adúlteros. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus? Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Olha o que a palavra de Deus acabou de nos dizer: que nós não recebemos porque pedimos mal, e quando pedimos, pedimos da forma errada. Pedimos para apenas esbanjarmos em nossos próprios prazeres. Então, que todos nós pudéssemos refletir através dessa palavra de hoje. Às vezes a gente faz um pedido para Deus que a gente julga ser necessário para a nossa vida. Mas às vezes esse pedido, esse mesmo pedido, ele vai te afastar de Deus. E Deus, sabendo, já como Deus conhece o passado, o presente e o futuro, Ele às vezes não vai te conceder esse pedido naquele momento, porque você ainda não está pronto para receber essa bênção. Pode ser um pedido que até então, ao seu pensamento, você julga um pedido necessário, que vai abençoar outras pessoas, mas Deus, conhecendo o seu coração, naquele momento, Ele não te entrega essa bênção, porque sabe, você vai acabar se distanciando. Às vezes a gente observa algumas pessoas que pedem a Deus um emprego, um trabalho, e enquanto essas pessoas não são agraciadas com o pedido, elas continuam incessantemente na igreja, em seus momentos de orações, fazem jejuns, e quando Deus faz com que a bênção chegue até essa pessoa, ela deixa Jesus de lado, ela começa a viver em prol daquele trabalho. Então, às vezes, o nosso pedido, ele não vai glorificar Jesus. A dificuldade maior é nós mesmos reconhecermos que aquele pedido talvez vai fazer com que nos afastemos do caminho do Senhor. E um exemplo que às vezes a bênção pode nos tirar da presença do Senhor é o próprio povo de Israel, quando saía do Egito. Enquanto eles estavam no deserto, Deus provia o maná todas as manhãs. E o povo de Israel pegava uma quantidade bem superior àquela que Moisés havia mencionado. E isso tudo para quê? Para não depender de Deus, para não ter que sair da tenda no dia seguinte à procura do maná. Se fôssemos nós, não seríamos diferentes. Com certeza, se pudéssemos, cavaríamos até buracos para estocarmos o nosso maná, para que no dia seguinte não precisarmos sair à procura do maná a cada manhã. Nós temos essa dificuldade de nos manter na dependência de Deus, e isso às vezes faz com que fazemos esse tipo de pedido para Deus, para que Ele nos abençoe de uma maneira sobrenatural, que Ele nos dê uma bênção que, segundo o nosso pensamento, vai glorificar o Senhor, e às vezes não. Às vezes essa bênção te tira da presença dEle. Você certamente conhece a parábola do rico insensato, que está lá em Lucas 12, a partir do 16. E olha o que a palavra de Deus diz: E lhe propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens, depositado para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te,
Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os teus bens que tens guardado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riqueza para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Ou seja, aqui nós temos um exemplo claro de um homem que foi abençoado, uma colheita farta, mas a bênção tirava ele da presença de Deus. Ele era rico aqui na terra, os bens materiais, mas no céu era pobre. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, e que as outras coisas, essas outras coisas incluem beber, comer e vestir, que seriam dadas por Deus, porque Ele conhece a nossa necessidade. O problema é quando o pedido, o nosso pedido, vai exaltar o nosso ego e não vai glorificar Jesus. Paralelo a esse texto, nós temos também 1 Timóteo 6, a partir do verso 7, diz assim: porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Então, eu acredito que Deus quer sim te abençoar, mas você precisa estar pronto para receber a bênção, porque senão essa bênção vai fazer com que você saia dos caminhos do Senhor. Não faz sentido Deus te abençoar e você perder a bênção maior, que é a presença dele. A bênção de Deus, quando chega em nossas vidas, ela chega de uma maneira completa. Às vezes você não está pronto ainda, não está maduro o suficiente para que Deus te entregue essa bênção que você tanto tem pedido a Ele. E às vezes pedimos e como não recebemos, não entendemos e ficamos ansiosos. E para essa ansiedade, Jesus tem uma palavra para a gente, lá em Lucas 12, a partir do verso 24. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não possuem armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar por um pouco que seja a duração da sua vida? Considerando que vos podeis fazer nada em relação às pequenas coisas da vida, por que vos preocupais com todas as outras? Então, meu irmão e minha irmã, para você que ouve essa palavra, como eu disse no início do vídeo, você vai refletir nele durante o dia. Fique tranquilo, Deus sabe o que é melhor para você. Nesse momento agora nós não entendemos. Eu já fiz muitos pedidos para Deus que depois eu fui analisar e eu vi que aquilo iria mais me exaltar, fazer com que eu me esbanjasse em meus próprios prazeres, do que exaltar o nome do Senhor. Às vezes na luta você ainda se mantém na presença de Deus. Você ainda busca Ele todos os dias. Que essa palavra frutifique em seu coração, fazendo com que você perceba que você ainda precisa ser lapidado por Deus, para que quando você receber essa bênção, você ainda permaneça nos caminhos dele. Tenho certeza que Deus quer te abençoar em todas as áreas. Ele não quer que você tenha falta em nada. Muito pelo contrário, você e sua família ainda vão ser abençoados por Jesus, desde que todos os teus pedidos exaltem primeiro o nome dele. Tá bom? Que tenhamos uma ótima semana, continue na presença do Senhor e até a próxima.